É uma informação que a nossa Fernanda Vivas manda lá do Supremo, Andréia. O ministro Alexandre de Moraes decidiu que o pedido da AGU para acionar a Polícia Federal e a CVM para investigar essa especulação no mercado vai funcionar como uma PET autônoma, um inquérito autônomo, mas ligado ao inquérito que trata do Eduardo Bolsonaro. Ou seja, vai ter uma vinculação dessa investigação referente à compra de dólares no dia do anúncio do tarifaço de Trump no Brasil, levantando suspeitas sobre possível uso de informações privilegiadas. Noticia ainda a AGU, né, que o investidor e fundador da Tolu Capital Management havia publicado em sua rede social que alguém suspeitava que alguém havia noticiado antecipado sobre as tarifas, sanções comerciais. Meus amigos, como eu disse anteriormente, no vídeo anterior, hoje era um dia muito importante para a gente ver a reação do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está indo com tudo para cima do Eduardo Bolsonaro. O Alexandre de Moraes hoje, já desde sempre, mas era de uma forma mais velada. Hoje ficou muito claro que o Alexandre de Moraes declarou guerra contra o Eduardo Bolsonaro. E é muito importante estarmos atentos a isso, as reações que o Alexandre de Moraes vai tomar. Agora ele abriu um inquérito contra o Eduardo Bolsonaro, e como ele já vinha fazendo em todos os outros inquéritos do fim do mundo, o inquérito aí que tem, tudo ia acontecendo, ele ia colocando dentro desse inquérito e nunca acabava o inquérito. Está fazendo agora com o Eduardo Bolsonaro isso. Todas as ações que está tendo, essas ações que está tendo agora, ele está colocando nesse inquérito que foi aberto agora contra Eduardo Bolsonaro, que nesse inquérito já está atingindo o Jair Bolsonaro, fez ele estar hoje usando essa tornozeleira. E tendo vários final de semana não sai de casa, tem que estar em casa a partir das 7 horas da noite, só pode sair das 6 da manhã. Então é muito importante estarmos sabendo dessa perseguição agora escancarada que está acontecendo sobre o Eduardo Bolsonaro. Muito grave, eu tenho certeza que as sanções agora vão vir de forma mais forte em cima do próprio Alexandre de Moraes, dos Estados Unidos, porque isso ficou às claras agora. Quem o Alexandre de Moraes persegue e quem é o alvo principal agora do Alexandre de Moraes é o Eduardo Bolsonaro. Esse é o alvo. Hoje a bancada do PL, todos os deputados estão ali articulando quais vai ser as ações políticas aqui dentro do Brasil, e eu tenho certeza que não só os deputados precisam se mobilizar, como eu e você, população brasileira de direita, precisamos nos posicionar e estarmos agora mostrando a realidade. Olha só o que esses canalhas aí da Globo estão falando, que olha como eles estão aí ansiosos para ver as ações, como eles estão ansiosos para ver essa perseguição que vai acontecer de agora para frente. Vamos acompanhar aqui esses Globo lixo está falando. Que seriam impostas, informar que possivelmente havia lucrado entre 25% e 50% em operações atípicas em menos de 3 horas. Então, é a decisão do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, mandada pela Fernanda Vivas aqui, lá do nossa grande jornalista que cobre o Supremo, falando que o ministro Alexandre de Moraes autorizou e que mandou para a Procuradoria-Geral da República para formalizar uma PET autônoma, mas ligada ao inquérito contra o Eduardo Bolsonaro. Andréia. Valdo, aproveitando, falando de Supremo, o presidente da Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, falou hoje sobre a suspensão do visto americano a ministros do Supremo e também ao PGR, o Paulo Gonet. Olha, Andréia, essa é a grande preocupação no Supremo neste momento em relação a isso, né? O Supremo ali avaliando que os Estados Unidos não vão divulgar a relação dos ministros atingidos, porque se fizer isso, vai estar atingindo ali, a privacidade de dados de pessoas, né? E por isso ele podia ser acionado na Justiça. Por enquanto, o Supremo avalia que não é o caso de ficar comentando essas decisões, porque até agora não foi nem oficializado e nem vai ser, né? E eles não querem ali meio que entrar no jogo de Eduardo Bolsonaro, do governo Trump, de fazer essas pressões por meio de redes sociais, divulgação de dados, fazendo uma ameaça, né? A posição do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, e dos ministros do STF é de que o Supremo vai dar resposta cumprindo o seu papel, julgando quem tem que ser julgado, inocentando quem tem que ser inocentado, condenando quem tem de ser condenado, dando trâmite normal a tudo que está acontecendo. E não deixando de atuar, como, por exemplo, aconteceu a operação de sexta-feira, né? Se fosse um Supremo acuado com as ameaças vindas de fora, patrocinadas por Trump, ali a pedido, de certa forma, de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, a ação de sexta-feira não teria saído. Não, saiu e vai continuar saindo qualquer tipo de ação que tiver base nos fatos
que tiver base ali nos dados concretos que foram apresentados ao Supremo Tribunal Federal. Da mesma forma, os depoimentos, os interrogatórios continuam no Supremo Tribunal Federal, dos demais núcleos, 3 e 4, vão continuar até o final do mês de julho e a ação penal vai encaminhar para o caminho de um julgamento em breve. Então, sem comentários para não cair ali nas provocações e dizendo o seguinte, a vida que segue, não há pressão que possa fazer com que o Supremo, de repente, deixe de cumprir a sua função. Andréia. Lins, ao falar das medidas do Trump contra o Brasil, um colunista do jornal americano Washington Post avaliou que a situação acabou tendo efeito contrário ao desejado por Trump. Explica para a gente, por favor. Pois é, a nossa editora de Inter, Bárbara Nóbrega, separou para a gente alguns trechos dessa análise feita por um colunista do Washington Post e já começa com o título, né? Bullying de Trump, chamando de bullying de Trump contra o Brasil está saindo pela culatra. E aí cita um diplomata que preferiu ser mantido anonimato, dizendo: Papai Noel chegou cedo para o presidente Lula e o presente foi enviado por Trump por meio desse ataque desajeitado à soberania do Brasil, que é um pouco na linha das análises que estão sendo feitas aqui politicamente no Brasil, né? Quer dizer, é algo que acabou beneficiando mais ao presidente Lula, ainda que o ataque não tenha sido contra o presidente, sim contra o Supremo e contra o governo do Brasil. Enfim, vamos em frente, tem mais trecho separado aí. Aqui. As ameaças tarifárias de Trump levaram outros países da região a se curvarem em direção a Washington. Mas a economia brasileira, ele lembra ali o caso da Colômbia, entre outras coisas, que tinha falado grosso na época das deportações e tudo mais. A economia brasileira é maior e mais diversificada do que a de seus vizinhos. E o presidente brasileiro percebeu uma oportunidade na crise. É o que a gente vinha falando. Será que Trump foi brifado devidamente sobre o que é a economia brasileira? Que tipo de medida ele pode tomar que vai atingi-la? De fato, enfim. Está aí o Washington Post demonstrando ali uma certa clarividência ao enxergar o que é o Brasil no contexto latino-americano. Temos mais ainda acho que 2 telas. Mais à frente na coluna, apesar das falas de Trump sobre o suposto desequilíbrio nas relações comerciais entre os dois países, Estados Unidos tem um superávit comercial significativo em bens e serviços com o Brasil, tornando-se um alvo incomum para o protecionismo de Trump. É aquilo que a Flavinha estava mencionando, não cabe essa explicação no nível de comércio que o Brasil merecesse essas tarifas. Mas a Casa Branca não escondeu sua verdadeira agenda, a suspensão dos processos judiciais contra Bolsonaro e assim como as medidas punitivas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ainda que haja outras, né, depois contra outros ministros também, que supervisiona a acusação e também aplicou a lei brasileira para reprimir a desinformação online. Esse é um outro tema que é importante a gente não deixar de lado, né, que o Trump faz questão de citar, que é a legislação brasileira que ele interpreta como ataques às empresas Big Techs americanas. Lembrando, e aí a gente também não pode deixar de esquecer, que as Big Techs americanas fecharam com a candidatura Trump ainda na campanha, seus CEOs estiveram presentes na posse de Donald Trump, um deles participou do governo naquele trabalho de enxugamento, estou falando de Elon Musk, mas outros, o Elon Musk saiu do governo e saiu atirando, mas outros permanecem como grandes apoiadores, o que eu acho importante a gente lembrar sempre, porque isso joga também esse relacionamento para o ano que vem. Eleições aqui no Brasil, 2026, como se portarão as Big Techs nesse momento. Então, e por isso que o Trump citá-las, ainda que lateralmente, na carta em que justifica as medidas tomadas contra o Brasil, me parece importante e relevante. Ou seja, o Washington Post está com as mesmas informações que nós temos, né? Tanto em relação ao superávit, quanto ao efeito político, primeiro, das ações de Donald Trump, quanto às queixas das Big Techs em relação às tentativas do Brasil de colocá-las em seu devido lugar. Não estou falando aqui para diminuir nada, nenhuma empresa, seu devido lugar diante da legislação brasileira. Como qualquer outra empresa, de qualquer outro setor, as Big Techs que operam no Brasil e ganham dinheiro do Brasil, e não é pouco, devem operar de acordo com a legislação brasileira, né, André? Deixa eu trazer aqui alguns trechos para vocês. Comentei com vocês no comecinho do programa que eu conversei hoje mais cedo com o ex-presidente Jair Bolsonaro, junto do advogado dele, numa videoconferência, e fiz aqui alguns destaques dessa conversa sobre essa situação que estamos vivendo, no Trump ter tarifado o Brasil em 50% e ter dito na carta que ele o fez por causa da situação jurídica de Bolsonaro. Aí, como a gente comentou aqui, a estratégia agora do núcleo ali bolsonarista é dizer que eles não têm nada a ver com isso. A gente já vai entrar na análise, mas deixa eu trazer o fato aqui, que são os trechos do que ele disse, para a gente poder comentar na sequência. Então, é Bolsonaro negando a relação com o tarifaço de Trump, dizendo que não pode negociá-lo, dizendo que não tem os contatos. Ele afirmando que Eduardo Bolsonaro, a quem ele já atribuiu a responsabilidade pela interlocução com as autoridades americanas, abre aspas, não pode falar em nome do governo brasileiro, fecha aspas. E aí ele disse assim, ó, isso é lá do governo Trump, não tem nada a ver com a gente, querem colar na gente os 50%, mentira. E aí, obviamente, expliquei que isso só aconteceu por causa da carta, isso não tem nem como duvidar, porque
Porque antes não tinha isso, né? Não sei nem como explica, É difícil, óbvio, né? mas estava ali no comecinho da carta, né? Enfim, é o Trump quem está dizendo que foi por causa da situação jurídica do ex-presidente. Aí eu perguntei o que ele acha que daria para fazer, porque eu comentei que se ele poderia pedir para o Eduardo Bolsonaro fazer uma articulação para recuar, para que Trump recuasse. E aí ele falou assim, ó, eu não tenho contato com autoridades americanas. E como eu comentei com vocês, o Trump citou Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo. Eu estou tentando achar aqui, porque tem outros trechos, mas nesse meu post, eu vou jogar para o Otávio comentar, enquanto eu procuro aqui a meus amigos, é muito revoltante ver a forma que essa mídia nojenta arma para criar narrativas, para tentar manipular a população brasileira. É muito grave o que está acontecendo hoje no nosso Brasil. E esta segunda-feira eles vão, em conjunto com o STF, com o Barroso, com o Alexandre de Moraes. O Barroso ainda está aí caladinho, não respondeu nada com a questão das sanções. Eles estão ainda preparando algo a mais. Não só esse inquérito, incluindo esse inquérito do Eduardo Bolsonaro, colocando tudo agora que o Eduardo Bolsonaro for fazer, tudo que acontecer daqui para frente, eles vão colocar nesse inquérito aí para tentar colocar uma condenação no Eduardo Bolsonaro, uma possível condenação no Eduardo Bolsonaro aí de 50, 80 anos, para intimidar o Eduardo Bolsonaro. Mas eu tenho certeza que isso não vai para frente, porque a população brasileira vai se levantar a partir desse momento. Eu tenho certeza que mobilização do Brasil todo vai estar muito forte em todo o Brasil. Já teve algumas mobilizações em várias cidades brasileiras, em Brasília principalmente. Vai ter alguns atos em São Paulo, na Avenida Paulista. Vai ter uma data aí que eles já estão planejando, os deputados, a liderança aí do PL, e eu tenho certeza que vai ter um engajamento, vai ter um empenho muito grande da população brasileira, da força da direita brasileira, e eu tenho certeza que da agora para frente muita coisa vai mudar. Se você está assistindo esse vídeo até agora, é muito importante que você deixe aqui o seu like, uma meta de 500 likes para esse vídeo alcançar mais e mais cidadãos de direita nesse Brasil. E se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, se inscreve no nosso canal, que a gente coloca tudo que está acontecendo no Brasil, desmascara aí essa galerinha da Globo em todos os nossos vídeos, e vamos até o próximo vídeo.